Sejam todos bem-vindos à sessão solene do Egrégio Conselho Superior, que nesta ocasião realizará a cerimônia de vitaliciamento de Sua Excelência, o Senhor Promotor de Justiça, Dirk Costa de Matos Júnior. Preside a mesa de honra o excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Egrégio Conselho Superior em exercício, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Convidamos para compor a mesa de honra Sua Excelência, o Senhor Francisco Barbosa de Oliveira, Procurador de Justiça e secretário do Egrégio Conselho Superior. Sua Excelência, o Senhor Alexandre Marcos Fonseca Tourinho, Promotor de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Pará. Sua Excelência, o Senhor Adélio Mendes dos Santos, Procurador de Justiça e Ouvidor-Geral. Neste momento, convidamos Sua Excelência, o Senhor Promotor de Justiça vitaliciano, para ingressar neste plenário e ocupar seu lugar. Convidamos ainda Sua Excelência, a senhora Ubiragilda Silva Pimentel, subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa. E para declarar aberta esta sessão solene, anunciamos a palavra de Sua Excelência, Senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste Egrégio Conselho Superior em exercício, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Bom dia. Havendo quórum, declaro aberta esta sessão solene do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para vitaliciamento de Sua Excelência, o Senhor Promotor de Justiça, Dr. Dirk Costa de Matos Júnior. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, exerce a sorte rápido colosso, e o seu futuro se desacredita, e trocas vidas que pra cima pátria amada, os filhos desses são das mães, gentil, pátria amada, Brasil.
tão eternamente imenso espelho, ao som do mar e a luz do céu profundo, purpuras ao Brasil clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mas da vida, desses olhos lindos campos tem as flores, nossos olhos, em Brasil, nossa vida, do teu seio mais amor. Ao pátria amada e amada, só pensar, Brasil de amor, regando 6 a 5, uma praia sempre estrelado, pedindo verde ouro desta palavra, as nuvens de glória do passado, mas sempre da justiça cada forte, terá seu filho, Deus não passa a luz, evidentemente agora a própria morte. Entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Na sequência dos atos protocolares desta solenidade, passaremos agora à leitura do ato de vitaliciamento, que será feito por Sua Excelência, o Senhor Procurador de Justiça e Secretário do Egrégio Conselho Superior, Francisco Barbosa de Oliveira. Conselho Superior. Ato de vitaliciamento. O Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de sua atribuição legal, prevista no artigo 15, inciso 7, da Lei Federal 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e considerando a decisão unânime deste colegiado na 11ª sessão ordinária, resolve vitaliciar, a contar de 24 de junho de 2022, o promotor de justiça de primeira instância, Dirk Costa de Mato Júnior, confirmando na carreira do Ministério Público do Estado do Pará, para fins e efeitos do disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, no artigo 38, inciso 1, da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e no artigo 86 da Lei Complementar Estadual número 57, de 6 de junho de 2006. Sala das Sessões do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, Belém, 14 de junho de 2022. Obrigado. Solicitamos a Sua Excelência, o senhor promotor de justiça, vitaliciando, e fique de pé para prestar o compromisso de vitaliciamento. Obrigado. Bom dia a todas. Vou ler o meu compromisso de vitaliciamento. Ao ser vitaliciado como membro do Ministério Público do Estado do Pará, prometo perante esse egrégio Conselho Superior continuar honrando as tradições ministeriais, procurando sempre cumprir a Constituição Federal e as leis brasileiras, notadamente as que regem a nossa instituição. Podemos ser. Convidamos a todos os presentes para ficarem de pé, pois neste momento teremos a declaração do vitaliciamento no cargo de promotor de justiça de primeira instância, que será feita pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Declaro vitaliciado no cargo de promotor de justiça de primeira instância, confirmando na carreira do Ministério Público do Estado do Pará, para fins e efeitos do disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, no artigo 38, inciso 1, da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e no artigo 86 da Lei Complementar
estadual número 57, de 6 de julho de 2006. O nosso colega, o promotor de justiça, Dirk Matos. Está vitaliciado. Ah, tá. Gostaria de fazer entrega ao nosso colega do seu ato de vitaliciamento. Parabéns. Boa sorte. Parabéns, Alexandre. Parabéns. Para uso da palavra neste momento, Sua Excelência, o senhor promotor de justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Pará, Alexandre Marcos Fonseca Torino. Obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, doutor Barleta. Excelentíssima senhora Subprocuradora da área técnica administrativa, doutora Biragilda. Excelentíssimo senhor doutor Ouvidor, doutor Adélio. Excelentíssimo senhor secretário deste conselho, doutor Barbosa. Excelentíssimos senhores, doutor Valdir, doutora Rosa Carvalho. Excelentíssima senhora coordenadora do CAO Ambiental, doutora Albili. Excelentíssimo senhor Dirk, promotor de justiça, seus familiares e demais presentes. Eu hoje tenho a recordação de estar aí onde você está. Quando entrei no Ministério Público, meu corregedor hoje está aqui do meu lado e meu procurador-geral, ao ser vitaliciado, também está aqui ao meu lado. Foi um corregedor orientador e um procurador-geral excepcional. E acredito que quando a gente está falando aqui em vitaliciamento, de que é uma fase da tua carreira, que não é uma fase mais inicial, a gente tem 3 anos aí de Ministério Público, as pessoas chegam na festa da Ampep e dizem assim, olha, que tal? Está gostando do Ministério Público? Pô, parece que entrou ontem. Na verdade, o Dirk, doutora Rosa, ele é de um destaque imenso. E faltava a ele esse vitaliciamento, não apenas para conquistar a sua independência funcional de coração, porque na verdade independência funcional você tem desde o primeiro dia que entrou no Ministério Público, mas o Dirk foi sondado várias vezes para compor a administração superior como auxiliar de CAO e acabava não podendo em razão dele não estar vitaliciado. Quando nós estávamos formando a chapa da associação, mais uma vez, ele se lembra, foi citado o nome do Dirk, e não podia porque ele ainda não estava vitaliciado. Agora chegou o momento, daqui para frente tu não vais ter mais desculpa para negar. E certamente, Dirk, com esse vitaliciamento, muito mais o Ministério Público está ganhando com o teu trabalho, com a tua dedicação. Tu és uma pessoa elogiada por todas as pessoas que trabalham contigo e eu espero que daqui para frente teu trabalho ainda melhore ainda mais. Parabéns, amigo. Para o uso da palavra, Sua Excelência, a senhora Procuradora de Justiça, Rosa Maria Rodrigues Carvalho, que fará a saudação ao vitaliciando. Excelentíssimo. Excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público em exercício, doutor Antônio Eduardo Barleta de Almeida, na pessoa de quem eu saúdo os demais integrantes desta celebre mesa. Excelentíssimo senhores membros do Conselho Superior, aqui nós temos o doutor Valdir Macieira, excelentíssimos senhores procuradores, promotores de justiça, né? Vejo que está aqui na nossa plateia, e demais autoridades aqui presentes.
Excelentíssimo senhor promotor de justiça vitaliciado, Dr. Dirk Costa de Matos Júnior, senhores servidores, estagiários dessa instituição ministerial, familiares do vitaliciando, que tive o prazer de conhecer essa manhã, a senhora Fátima, a mãe que está aqui, a Monique, a esposa, e seu irmão caçula, que é o Fábio, que eu conheci ainda o Fábio. Então, eu começo a minha fala dizendo que é com uma imensa satisfação que nessa data memorável do Egrégio Conselho Superior se reúne numa sessão solene de vitaliciamento, e eu tenho o prazer de saudar o promotor de justiça e nosso colega, Dr. Dirk, que hoje está sendo confirmado na carreira. Em nome deste colegiado, cabendo-me o sublime encargo de traduzir com poucas e moderadas palavras a dimensão que tal responsabilidade representa. O vitaliciamento, ele ocorre após o prazo de 2 anos de exercício, previsto na nossa Constituição Federal e na nossa Lei Complementar 057. Para o estágio probatório, Dirk, sendo a oportunidade em que o membro do Ministério Público tem suas atividades funcionais e sua conduta devidamente avaliadas, para que possa adquirir a estabilidade no cargo que lhe é assegurada pela Constituição Federal. No decorrer desse estágio probatório, o promotor de justiça é avaliado pelos órgãos da administração superior sobre os aspectos de idoneidade moral, comportamento social, competência funcional, dedicação, disciplina, pontualidade, assiduidade, se reside na comarca. Especificamente, o desempenho do promotor de justiça foi acompanhado e avaliado de perto pela nossa Corregedoria Geral do Ministério Público, que nos encaminhou o relatório circunstanciado e individualizado a esse egrégio Conselho Superior, conforme dispõe a nossa lei complementar, e que eu tive a grata satisfação de ser a relatora nesse processo. De acordo com esse relatório da nossa Corregedoria, o promotor de justiça, que se encontra aqui na minha frente, foi nomeado no dia 6 de fevereiro de 2020, empossado em 5 de março de 2020, assumindo suas funções na Promotoria de Justiça de Uruará, no dia 21 de maio de 2020, data considerada como início do exercício no cargo, hoje exercendo suas funções como promotor de justiça titular da comarca de Mocajuba. Vale também mencionar que nesses 2 anos do colega, ele assumiu também nas comarcas, trabalhou também nas comarcas de Medicilândia, Brasil Novo, Porto de Mós, Senador José Porfírio, Tailândia e Barcarena. Espero não ter me esquecido de nenhuma aqui. Na conclusão apresentada no relatório de vitaliciamento, a Corregedoria Geral do Ministério Público aponta que o vitaliciando obteve conceito excelente na avaliação de 7 trabalhos trimestrais, em cumprimento aos nossos provimentos. Dirk, o tempo é um grande aliado do homem, e este vitaliciamento só está sendo possível hoje porque o tempo ajudou você, ajudou o colega a realizar o grande sonho de ser promotor de justiça. Ressalta-se que todo processo que visa avaliar o membro do Ministério Público no decorrer do período de estágio probatório é salutar e, por conseguinte, produtivo. É, portanto, imperiosa a necessidade de se avaliar e confirmar na carreira somente aquele que cumpre efetivamente o seu papel na qualidade de promotor de justiça e que desempenha essa função a contento na sociedade paraense. Encerro com minhas sinceras felicitações
ao Dr. Dick Costa, que conseguiu êxito nessa primeira etapa da carreira. Como falou o nosso colega Torinho, é uma etapa. Você passou o estágio probatório. Lembrando, colega, que isso é apenas o começo. E desejo-lhe sucesso no decorrer de sua vida profissional. Eu concluo essa pequena fala com uma citação bíblica que aprecio e tento colocar em prática nas minhas tarefas diárias. Ela diz o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retina. Muito obrigada. Mais uma vez, Dick. Sucesso. Conte com essa conselheira e procuradora de justiça. O meu gabinete está à sua disposição no 3º andar, no gabinete 6. É lá onde eu exerço as minhas funções de procuradora e conselheira desse Conselho Superior, e eu fui reeleita por ficar mais 2 anos. Muito obrigada. Bom dia. Sucesso, querido. Convidamos para usar a palavra Sua Excelência, o senhor Procurador de Justiça, Dirk Costa de Matos Araújo. Bom dia de novo. Estou nervoso porque recebi tantos elogios aqui. E, doutora Rosa, vou dizer uma coisa, eu sempre estive muito à vontade aqui. Me via como se estivesse em casa, esse colegiado. Sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito feliz aqui. E nessa condição, passou um pouquinho de nervosismo. Eu saúdo aqui o doutor Antônio Barleta como nosso PGJ em exercício, na figura de quem eu saúdo os integrantes dessa mesa. Bom dia para todos. Saúdo também os nossos servidores e servidoras, que sem eles isso aqui não seria possível. O Ministério Público respira através de seus servidores públicos, e sem eles nós não somos ninguém, nem aqui na capital e nem no interior. Saúdo também aqui os colegas que estão presentes, a plateia, os técnicos que também estão fazendo o trabalho fundamental de permitir que nós possamos nos comunicar aqui. Saúdo os demais integrantes da plateia também, a doutora Alvirinha, a coordenadora do CAU Ambiental. Espero que esteja à altura dos desafios que nós vamos ter esse ano. Esse ano 2020 um trabalho muito difícil. Isso é a melhor coisa aqui para o promotor de justiça. Um desafio, um grande desafio. Faço uma saudação aqui especial à minha família, minha esposa, a minha mãe, meu irmão. Pode sentar, colega, se quiser ficar mais tranquilo. Se eu sentar, eu vou chorar. Não fique à vontade. Gente, eu estive aqui em 2020, no ato da minha posse, e a doutora Cândida me falou disso. Você vai ser mandado para um lugar difícil, onde as pessoas precisam muito do Ministério Público, e que você vai ser muito demandado. E eu disse à doutora Cândida, os promotores e as promotoras de justiça, eu falo isso inclusive em homenagem aos meus colegas e às minhas colegas que muito me ajudaram nessa minha trajetória, eles não são forjados em ambientes confortáveis, doutor. Você que entra no Ministério Público, que abraça essa causa, você não pode ir para o local onde você vai trabalhar sem saber que você vai trabalhar com as questões mais difíceis das pessoas. Eu tive a felicidade de ser lotado em Uruará. A doutora Cândida tinha me avisado já, mas eu fui. Me surpreendi porque um mês depois, doutora Adélio, nós tivemos uma pandemia. E eu quero prestar uma homenagem sincera não só ao Ministério Público, mas aos meus colegas de concurso também. Porque nós fomos testados todos os dias durante essa pandemia, doutor Alexandre. Nós fomos para os interiores, ficamos nos interiores, tivemos que lidar com aquilo que é mais caro para as pessoas, que é a fome, a necessidade de trabalhar, e você, como promotor ou promotora de justiça, você tinha que estar na frente disso.
Por isso que quando eu fui nomeado em fevereiro, eu fui ao gabinete da doutora Cândida e eu disse a ela: doutora, me coloque no lugar mais difícil, a situação mais difícil para trabalhar. É lá que eu quero estar. E ela levou a sério. E eu fui. E aí eu tive a oportunidade de aprender na prática, talvez num dos momentos mais difíceis da história desse país, que foi essa questão da pandemia, que nós precisamos ser protagonistas das nossas instituições. Não é o DIF que estava em Mocajuru, era o Ministério Público do Estado do Pará. E eu levo isso para a minha carreira todos os dias da minha vida. Eu sou promotor de justiça 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não existe folga para um promotor e uma promotora de justiça. Até, doutora Adélia, quem sai de férias não consegue se livrar do trabalho. Isso se chama amor. Só pode ser promotor de justiça quem ama o que faz e quem serve à sociedade. Feito esse preâmbulo, eu poderia dizer que essa cerimônia, doutora Rosa, de vitaliciamento, ela tem dois aspectos fundamentais para mim. O primeiro é, de fato, a confirmação na carreira, que você vai ser acompanhado por uma corregedoria que foi muito presente na minha trajetória. Eu tive muito auxílio, doutor Alexandre, eu fui realmente orientado. Inclusive, é um agradecimento público que eu faço à minha corregedora Viviane, que estava como auxiliar, estava fazendo todo esse acompanhamento comigo. Então, eu tive a oportunidade de ser acompanhado durante esses 2 anos, para que perante a instituição fosse verificado se eu atendo de fato os requisitos. Essa é a primeira questão. A segunda questão faz parte do nosso íntimo. Será que você quer mesmo ser promotor? A confirmação na carreira, além da institucional, ela tem que ser pessoal. Porque o que nós fazemos, doutora Rosa, não é fácil. O grau de abstenção que nós temos que ter na vida pessoal, pelas funções que nós exercemos em público, é muito caro. Muito caro, doutor. Então, se você não está disposto a viver num ambiente em que muitas das vezes você tem que deixar sua família em casa, arriscar a sua vida, porque você, quando e muitos colegas meus fizeram isso, como eu fiz, nós fomos em hospitais durante a pandemia para checar se médicos estavam fazendo o seu plantão, doutora Rosa. Eu fiz reuniões em Uruará com pessoas que estavam passando fome. E nós tínhamos que velar pelo cumprimento de uma norma sanitária, porque se não fizesse isso, as mortes seriam muito maiores. Nós tivemos que estar junto com os gestores municipais para que as vacinas fossem ministradas. Não existe, doutor, não existe nenhuma instituição igual ao Ministério Público no mundo. O Ministério Público brasileiro é uma instituição que não existe nenhuma no mundo, porque nós temos tantas atribuições, tantas responsabilidades, que às vezes a gente mesmo se perde. Então, eu gostaria também de fazer uma ponderação de que nós estamos num estado que padece de necessidades muito grandes, principalmente para a maioria da população, um IDH baixo. Nós temos, infelizmente, um desenvolvimento no estado ainda aquém daquilo que deveria ser, e nos principais locais onde nós temos essas mazelas, nós temos a certeza de que existe um promotor ou uma promotora de justiça. E essas mazelas, elas não são piores porque eles estão lá. Então fica aqui também um pedido carinhoso para que nós tenhamos uma instituição como esta, mantendo esse cuidado de, mesmo quando não há um promotor titular, existe alguém substituindo o doutor Barleta. E sabe por que isso é verdade? Porque quando você vai, por exemplo, em Uruará, não tem defensoria pública. Nós fazemos o trabalho da defensoria pública. E o Ministério Público, ele é essencial, porque em todos os lugares desse município você vai ter um promotor de justiça atuando. Pode não ter juiz, mas tem um promotor de justiça ou uma promotora de justiça. Isso é fantástico para mim. Só isso já faz o Ministério Público como uma instituição sui generis, uma instituição sem qualquer igual neste país e nesse mundo. Então, eu vou me encaminhando para o final, fazendo esse agradecimento público também
aos locais onde eu passei, as equipes que me abraçaram. Sem as minhas equipes, eu nunca pude ser nada do que eu sou. Então, minhas equipes, os meus servidores, os meus assessores que passaram por mim, foram fundamentais para essa trajetória. E no final, eu gostaria de deixar uma reflexão, doutor Valdir carinhosa, que nós, promotores e promotoras, no frigir dos ovos, todos aqui são promotores de justiça e promotoras de justiça. A instituição Ministério Público, ela veio depois dos promotores de justiça, doutora Adélia. Primeiro havia promotores. O coração do Ministério Público, no que se refere à atividade finalista, são os promotores de justiça, e vossas excelências, embora sejam procuradores, são promotores de justiça de uma instância superior. Somos todos aqui irmãos. E nessa condição eu peço encarecidamente que nós nunca percamos a nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Nunca percamos a capacidade de se indignar com a injustiça alheia. Nunca percamos aquela capacidade, doutor Alexandre, de sermos a última porta para as pessoas. Porque na promotoria de justiça, quando chega alguém, a maior satisfação que eu tenho, com todo respeito a quem pensa diferente, não é nada mais do que receber das pessoas aquele abraço carinhoso. Doutor, o senhor salvou o meu filho. O senhor salvou o meu pai, a minha mãe. Não há nada mais gratificante para mim do que você ser uma referência no teu município. Uma referência de honestidade, uma referência de trabalho, uma referência de segurança. Então, que nós nunca percamos essa capacidade sempre de nos colocar nessa condição e de sermos sempre a última porta das pessoas. Quando tudo na vida de alguém fechar as portas, o Ministério Público vai estar com as portas abertas. E este compromisso eu assumi no dia 3 de março de 2020. É o compromisso que eu reitero nesta ocasião e até o final da minha existência. Se eu puder, e minha esposa não escute, se eu puder, eu nunca vou me aposentar. Obrigado, gente. Desculpe aí pelo excesso. Obrigado. Esta foi a palavra de Sua Excelência, o senhor promotor de justiça, Dirk Costa de Matos Araújo. Senhoras e senhores, com a palavra, neste momento, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Inicialmente, cumprimento a doutora Ubiragilda Pimentel, subprocuradora-geral de Justiça para a área técnico-administrativa, que nos prestigia participando deste evento. Ela que tem inúmeros afazeres na subadministrativa. Eu sempre digo que a subadministrativa, além de cuidar dos assuntos administrativos dos servidores, que eu não cuido, ela cuida também dos assuntos administrativos dos membros. Daí uma carga de trabalho maior. Embora lá pela subinstitucional eu trate de uns abacaxi que ela não trata. Obrigado, Excelência, pelo seu empenho de estar aqui. Cumprimento também o nosso ouvidor geral, doutor Adélio Mendes dos Santos, que prestigia este evento e que no dia 28 de março deverá nos deixar pela compulsória, segundo ele, em condições de jogar ainda os 2 tempos. Nós pulemos essa parte. Cumprimento ainda o nosso Procurador de Justiça, hoje integrante deste Conselho, ex-Procurador-Geral de Justiça, ex-Corregedor-Geral e atualmente secretário deste colegiado, doutor Francisco Barbosa de Oliveira. Gostaria de cumprimentar também o Procurador de Justiça, doutor Valdir Macieira, que integra este colegiado, a doutora Rosa Carvalho, que eu sempre digo, minha colega, minha contemporânea de concurso público em 85, quando juntos ingressamos nessa instituição, que antes de ser promotora foi pretora, e eu, como promotor de justiça, tive o privilégio de trabalhar com ela. Temos umas historinhas para contar, boas, simpáticas, que o tempo não permite. E cumprimento também o nosso colega Alexandre Fonseca Tourinho,
presidente da nossa associação, que muito nos honra com a sua presença. E, por último, mas sem considerá-lo menos importante, cumprimento o nosso vitaliciando, o promotor de justiça Dirk Matos Júnior. Cumprimentos esses que estendo a sua genitora, seu irmão, sua esposa e os demais servidores que prestigiam esse evento. Conforme sabemos, o fato de alguém ingressar no serviço público através de um concurso não lhe assegura o direito de permanecer nesse cargo. Quando se trata de um servidor, de um modo geral, ele tem que passar por um período probatório que depois lhe dá a estabilidade. E em se tratando de membros do Ministério Público da Magistratura, ele será confirmado na carreira através da vitaliciedade, o que aconteceu com o nosso colega aqui. Aqueles que estranham o fato do último concurso público ter sido realizado em 2003 e somente hoje um dos seus participantes está sendo vitaliciado, eu vou destacar um fato, doutor Dirk, que tem a ver com o seu caráter e com a sua personalidade. O doutor Dirk ingressou no Ministério Público após travar uma batalha judicial, onde ele mostrou que é um soldado, que é um guerreiro e que está disposto a lutar pelos interesses de qualquer sociedade referente a qualquer comarca onde ele atuar. Isso precisa ser destacado. Pois bem, conforme destacado pela doutora Rosa, ao saudar o nosso vitaliciando, o doutor Dirk, nesse período de 2 anos, segundo o relato e a averiguação e aferição da Corregedoria Geral, preencheu todos os requisitos necessários para hoje ser confirmado na carreira. Pontualidade, assiduidade, probidade, produtividade, qualidade dos seus trabalhos, conforme bem destacado pela doutora Rosa. Portanto, doutor Dirk, ao ser confirmado hoje, o que implica na sua vitaliciedade, eu gostaria de lhe dar os parabéns. Entende, doutor? Gostaria de lhe dar os parabéns e que você seja muito bem sucedido na sua carreira daqui para frente. Meus parabéns. E nas suas palavras, o promotor tem que estar presente, o promotor tem que ter sociedade, o promotor é isso que você representa. Estou muito feliz de saber disso. Você está com uma luta judicial para estar aqui conosco. Estou feliz de ter você. Tá bom? Muito feliz de eu fui com a promotora desse tipo. E até hoje, tá? Eu também não quero me aposentar. Você também. Está lá, está lá. Não, é o Salame. Suplente para a comissão. Boa sorte, mais uma vez. Muito sucesso. Obrigado. Então vamos encerrar para depois vamos. No final. Vamos só. O hino do Pará, tudo. Convidamos a todos para ficar de pé do Estado do Pará. Sobre o
E para o encerramento desta sessão solene, passaremos a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, Antônio Eduardo Barleta de Almeida. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão solene do Egrégio Superior do Ministério Público, que vitaliciou o promotor de justiça, Dr. Dirk Costa de Matos Júnior. E neste momento segue o ato da foto oficial com o promotor de justiça, Dirk Costa de Matos Araújo. Deixa eu atender, tem? É um colega que sobre o assunto. A próxima. Diga lá, colega. Já vi muito. Vou até um retorno. Aquela história, Eu passo cedo aí. viu, Rosa? Aquela história não morre tão cedo. 8h30 por aí. E não tem nada a ver com morte, né? Vamos lá. Dá para pegar tudo?